E nós estamos a cada domingo ministrando a palavra de Deus dentro de uma temática envolvendo a oração. Começamos com Daniel, oração na perseguição, depois Salomão, oração de sabedoria nas células, Ana, oração no tempo de desespero, domingo passado. Nessa semana na célula, estudamos sobre Paulo, a oração intercedendo com profundidade espiritual. E hoje nós vamos estudar sobre a oração que reflete o perdão de Cristo. Estudando quem? A vida de Estevão. Nós vamos pegar como pano de fundo, como história de fundo, a história de Estevão, que está em Atos 7, versos 54 a 60. Vamos à história, à leitura bíblica. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Queridos, essa é a história de Estevão. Para quem não está tão familiarizado com a história de Estevão, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, dessa igreja nascente que começava ali em Jerusalém. Milhares de pessoas se convertiam, a igreja cresceu e a igreja não conseguiu, os líderes não conseguiam atender todas as necessidades da igreja, em especial as viúvas, os órfãos, aquelas pessoas que precisavam de uma atenção na área social. E eles então decidiram eleger 7 pessoas cheias do Espírito Santo para cuidar dessas pessoas que estavam com essas necessidades. E disseram: eles cuidarão dos órfãos, das viúvas, de servir o povo, e nós cuidaremos do ministério da palavra. E foram eleitos 7 pessoas para esse ofício, e um deles era Estevão. E Estevão ele se destaca de entre os demais pela sua eloquência, pelo seu nível de conhecimento que ele tinha, e pela sua ousadia, e claro, por conta disso, Estevão, cheio do Espírito Santo, como um grande pregador faz, cheio do Espírito Santo, ele quer pregar, e ele envolve com alguns grupos religiosos, e ele debate com esses grupos religiosos, mas esses grupos religiosos não conseguem refutá-lo, não conseguem superar seus argumentos, e são sobrepujados por Estevão, e cheio de iras e ódio, porque não conseguiram debater contra Estevão, e eles levantaram acusadores falsos, e com esses acusadores falsos, eles conseguiram a condenação de Estevão a apedrejamento. E aqui é exatamente o momento desse apedrejamento de Estevão, Estevão está sendo apedrejado ali no momento de dor para ele, de sofrimento para ele, mas Estevão vai nos ensinar muito sobre perdão. Esse é o tema que nós queremos explorar com vocês aqui hoje. A oração que reflete o perdão de Cristo. Oração que reflete o perdão. Então nós vamos trabalhar sobre o perdão. E o perdão, é claro, ela é uma das virtudes mais difíceis de praticar da Bíblia. Eu não estou falando de uma coisinha à toa, de uma coisa que não tem valor para você, que alguém te toma e você deixa para lá, porque não vai te fazer falta. Não estou falando de coisinhas pequenas, eu estou falando de coisas realmente graves que acontecem conosco, graves injustiças de que somos submetidos, ou que temos que lidar, pessoas que nos atacam, que nos ferem injustamente, que nos traem, pessoas que nos levantam calúnias, pessoas que causam realmente grandes males a nós. Eu estou falando exatamente disso, e isso para nós é o grande desafio, é liberar o perdão a estas pessoas. E é o que nós vamos estar estudando aqui hoje. Vivemos em um mundo que a atitude comum
é vingar-se, é revidar. Você, desde uma criancinha pequenininha, ainda com pouquíssima idade, a tendência dela é revidar quando agredida, é natural, é da natureza do Adãozinho, né? A gente costuma dizer natureza do Adãozinho, talvez o novo crente não entende o que a gente está querendo dizer com isso. É a natureza humana pecaminosa que a gente herdou lá de Adão, que está em todo homem, mesmo recém-nascido. Ele já manifesta essa reação natural, espontânea de revidar, de vingar. Nós queremos vingar. Você me deu uma porrada, eu vou te dar uma porrada muito maior. E provavelmente não vai ser só uma, vai ser 2 ou 3. Né? Geralmente é assim que a gente quer, para que você não tente de novo me prejudicar. É assim a nossa índole humana, nossa natureza humana. Só que aí vem o evangelho de Cristo, né? Vem Cristo, irmão. Cristo vem e quer mudar tudo, né? Glória a Deus, aleluia. Aí vem Cristo, traz um evangelho que diz assim, bate numa face, oferece a outra. Tomou a capa, oferece a túnica. Forçou você a andar 1 milha, anda 2. Jesus é revolucionário, irmão. Sim, Jesus ele vem quebrando muito paradigmas, vem quebrando muitas filosofias que estavam tão enraizadas, tão cristalizadas, e ele vem quebrando tudo isso e vem trazendo um novo evangelho que é contra a cultura vigente, já no seu tempo. E hoje também não é diferente, isso é muito radical também para os nossos dias de século 21. Esse Estevão do primeiro mártir vai nos ensinar muito, né? Esse primeiro mártir, com o seu exemplo extraordinário, mesmo no momento em que ele está sendo apedrejado, ele ora pedindo perdão a Deus para aqueles seus algozes, para aqueles seus apedrejadores. Somente um homem cheio do Espírito Santo, que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, seria capaz de tal coisa. Em vez de estar xingando, amaldiçoando as pessoas que estavam ali fazendo esse apedrejamento, ele estava intercedendo por elas. Isso é muito radical, isso é louco. É a loucura do evangelho que Paulo fala, né? O evangelho de Cristo, ele é loucura para os que estão de fora, que não conhecem o evangelho. Mas para mim, para você que já conheceu Cristo, o que é? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aleluia. Não é? C.S. Lewis, ele diz assim, perdoar é um belo ideal até que tenhamos algo a perdoar. C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia, né? Quem que nunca assistiu? Né? Eu gosto dos filmes das Crônicas de Nárnia, né? Interessante, são umas ficção, e ele acaba mesclando um pouco de cristianismo no meio daquele ali, tem sempre alguma coisa. E realmente, perdoar parece fácil, parece uma coisa simples, parece uma boa teoria, algo bonita, e necessária, mas quando chega a hora que você que precisa perdoar, é você que foi gravemente ofendido, aí sim nós temos dificuldade de lidar com o perdão. O bispo Márcio Meira, ele diz assim, o perdão não é apenas um conceito abstrato, mas uma decisão difícil que exige graça, humildade e amor. Como perdoar é difícil, mas nós, como cristãos e seguidores de Cristo, nós somos chamados a perdoar como Cristo perdoou. Não tem nenhuma outra opção para nós, não tem uma coluna do meio para você marcar, não tem outra alternativa. E o perdão, queridos, é bom que a gente entenda o que é o perdão. O perdão não é ignorar a dor, como se ela não existisse. Não é eu dizer para mim mesmo, essa ferida não existiu, não, a ferida foi feita. Houve uma ofensa, houve um dano injusto contra você, mas você escolhe não ser mais dominado pelo ódio que está envolto nisso, você escolhe não ser mais escravo disso, e você se liberta disso, e entrega esta injustiça sofrida para que Deus faça a justiça. Isso sim que é o perdão que Jesus espera que eu e você pratiquemos, coloquemos aos pés da cruz. E uma coisa que você precisa sempre ter em mente, toda a instrução bíblica, toda a ordenança bíblica que Jesus Cristo deixou para a sua igreja, ele pensou no nosso bem-estar.
Quando falamos de perdão, não é diferente. Já é comprovado que uma pessoa que guarda ódio, ressentimentos, e não libera perdão, é uma pessoa que está vivendo debaixo de uma escravidão mental, psicológica, ela está vivendo debaixo de um jugo muito pesado. E muitas destas pessoas, já existe comprovação em estudos científicos, que elas se submetem até a riscos de doenças, de fragilidade no seu sistema imunológico, porque ela está tão enraivecida, tão cheia de ódio, ela não consegue viver para ela não consegue viver para a sua família, ela não consegue desenvolver um projeto, ela não consegue viver outra coisa, porque ela está presa, algemada na pessoa que o feriu. Enquanto ela não ver essa pessoa pagar, e pagar muito bem pago, pela injustiça que lhe causou, ela não consegue se ver livre daquilo. E Jesus, quando ele diz para que nós perdoemos, ele está dizendo, quebre esse jugo. Eu tenho muito mais para você. Eu quero fazer muito mais na sua vida. Eu quero abençoar muito mais a tua vida. Só que quando a gente não entende isso e não aceita isso, nós ficamos presos. Mas o Senhor nos chama a sermos libertos. Estevão vai nos ensinar o quanto o perdão é poderoso para que eu e você possamos vivê-lo na nossa vida. Então nós vamos estudar 3 pontos com vocês aqui. A oração que reflete o perdão de Cristo, primeiro, ela mantém a visão celestial, depois ela ora pelos perseguidores, e depois ela, claro, reflete o caráter de Cristo. Vamos lá. Visão celestial. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, Estevão, está falando de Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Querido, quando nós olhamos para o Senhor, e estamos olhando para Deus, e não para as circunstâncias, não para a vida do outro, nossas prioridades são diferentes, nossas reações e atitudes são diferentes, e nós estamos focados em Deus, e o que Ele é e o que Ele tem para nós, e o que Ele espera de nós. E Estevão consegue, no meio de uma dor intensa, de um sofrimento intenso, sendo apedrejado, sendo julgado injustamente, por uma causa que ele sabia que era injusta o julgamento que ele teve, a sentença que ele teve, mas ele consegue olhar para Deus e não sentir ódio de ninguém, não sentir rancor de ninguém. Isso nos faz lembrar que o que o Espírito Santo faz dentro de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. Um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, Vitor Hugo, ele é capaz de fazer coisas que humanamente parece loucura, parece um absurdo. Você perdoar as pessoas que te agridem injustamente, e não só agridem, mas querem a sua morte, estão provocando a sua morte. E você não só não importa ou não considera isso, mas você também intercede por essas pessoas. Amados, nós só vamos conseguir viver esse evangelho de Cristo, de perdoar as pessoas que nos ofendem, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Como diz alguém, perdoar não é humano, perdoar é divino. Sim, porque só é capaz de perdoar quem tem o Espírito Santo dentro dele, quem realmente nasceu de novo. E não é fácil perdoar. A visão celestial de Estevão nos mostra que devemos manter o foco em Cristo, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Ele olhou para os céus, e quando ele olhou para os céus, ele viu Jesus Cristo em pé, à direita de Deus. Ele disse, e Jesus que estava em pé, à direita de Deus. Ele teve uma visão da glória de Deus, da presença de Deus que o assistia naquele momento. Deus não livrou daquele momento de morte, mas ele foi fortalecido com aquela visão, e ele conseguiu passar por aquele momento de dor, se tornou o primeiro mártir do cristianismo. Olhar para cima muda como nós enfrentamos as batalhas. Pedro, Mateus 14, 29 e 30, tem um relato de Pedro andando sobre as águas. Esse contexto de Mateus 14, 29 e 30, Jesus, ele
envia seus discípulos para que eles atravessem o mar da Galileia, num barco, e ele mesmo sobe para um monte para orar sozinho, e ficar um tempo a sós com Deus, logo depois daquele milagre da multiplicação dos pães para aqueles milhares de pessoas. E altas horas da noite, Jesus decide ir ao encontro dos seus discípulos, e o mar nesse momento estava revolto, havia uma tempestade, e os discípulos estavam lutando contra a tempestade. Altas horas da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas. Homem nenhum caminha sobre as águas. Quem caminha sobre as águas é só fantasma. Mas depois de Jesus, Jesus andou sobre as águas, e ele não era fantasma. E eles disseram, é um fantasma. Eles viram Jesus chegando e ficaram ainda mais assustados, porque já estavam com medo. E quando viram uma figura andando sobre as águas e chegando para o lado do barco, imagina, não é? Que situação. Sempre teve essas coisas, essas lendas, essas histórias de assombrações. E eles ficaram aterrorizados. Mas Jesus, vendo o medo deles, diz, não, não temas, sou eu. E Pedro diz assim, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao seu encontro. E Jesus Cristo diz para ele, então vem. E Pedro sai do barco e ele vai. E Pedro é o único homem depois de Jesus que andou sobre as águas que eu conheço na história. E ele anda por cima das águas. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, as ondas estavam de cá, vento de lá, estava indo tudo bem. Mas a hora que ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar para a tempestade, para o vento, para o mar, a hora que ele foi dando conta do que estava acontecendo, ele foi observar o que estava realmente acontecendo. Diz o texto bíblico que ele começa a afundar e ele clama a Jesus por socorro, e Jesus estende a mão e segura Pedro. Queridos, se você estiver olhando para Jesus, você vai vencer qualquer dificuldade. Se você olhar para mim, se você olhar para o seu irmão, olhar para o seu cônjuge, provavelmente você pode frustrar e decepcionar, e a gente vê muito isso acontecer. Por isso que a palavra de Deus chama a mim e a você, para nós olharmos para o Senhor, olharmos para a sua palavra, porque Deus é perfeito, nele não há sombra de variação, ele não nos decepciona, ele vai te guiar no caminho certo. Paulo também nos lembra disso, lá em Colossenses 3, versículo 2, ele diz assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Esse Colossenses 3, Paulo está falando num contexto de buscar santidade. E ele fala sobre várias coisas que nós devemos, como novas criaturas que somos em Cristo, nós devemos abster, fugir delas. E ele fala para que você possa viver essa vida de santidade, agradar a Deus e viver uma nova vida de verdade. Você precisa olhar para cima. Você precisa olhar para Deus, para as coisas de Deus, porque se você ficar muito olhando para as coisas aqui da terra, você vai ser seduzido por ela, pode frustrar e pode não dar nenhum bom resultado na sua vida. Então, olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai vencer. A visão celestial também ela nos ajuda a não sermos engolidos pelas circunstâncias. Davi, Salmo 27, versículo 1, diz que Davi, ele estava sendo... Nós conhecemos a história de Davi. Davi é o sucessor de Saul, foi ungido ainda na sua adolescência para ser rei em lugar de Saul, que Deus havia rejeitado. Mas o processo demorou, porque ele foi ser coroado rei em Judá, ou em Hebrom, sendo a capital do reino de Judá, ou do território de Judá, que era Hebrom, nesse primeiro momento. Depois de 7 anos é que ele é coroado rei sobre todo Jerusalém, todo Israel. Ele viveu mais de 10 anos, um tempo difícil, e Saul descobriu que ele era o ungido, o sucessor dele, e aí foi problema sério para ele, e ele foi preciso fugir, e a história, você vai ler sobre isso, Samuel relata sobre isso, essa história, né, dessa fuga de Davi, essa dificuldade que Davi tem, fugindo de Saul para salvar sua própria vida, como foi todo esse processo. Mas Salmo 27, versículo 1, olha o que ele diz, o salmista Davi diz, nesse tempo de fuga, o Senhor, Ele é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Não importa a perseguição, não importa as dificuldades, elas não vão te engolir, se você estiver olhando para o Senhor e confiando nele. Você precisa ter essa fé, essa confiança, que Deus está com você e vai te sustentar. Você vai ver também esse mesmo nível de fé em Jó.
A história de Jó, que perde todos os seus 10 filhos num só dia, perde todas as suas riquezas num só dia. Isso, gente, é num só dia. Chega um mensageiro, dá uma notícia de uma tragédia. Chega outro mensageiro, dá outra notícia de tragédia. E por fim, quando não bastou isso, o diabo ainda faz mais acusações. Deus permite que o diabo toque na sua saúde. E ele vai, fica todo cheio de feridas, da cabeça até os pés. E senta num monte de cinzas e com cacos de telha a coçar as suas feridas. Olha a situação que fica Jó. Até os amigos, os seus preciosos amigos que vêm de lugar distante, chamados sábios, que vêm para consolá-lo, quando vem a situação de Jó, ficam 7 dias sem falar nada, porque não tem coragem de falar nada, sentado em volta dele, não tem coragem de abrir a boca para falar nada, porque tamanha era a desgraça e o sofrimento daquele homem. Eles não tinham palavras para dizer nada. O texto diz que eles ficaram 7 dias ali em volta dele, sem falar uma palavra. Por fim, abrem a boca. Melhor se não tivessem abrido, porque só fizeram acusações contra Jó. O sofrimento que era físico e emocional passa a ser agora de acusações dos próprios amigos. E o que eu acho lindo em Jó 19, verso 25, diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Essa era a fé que Jó tinha, e ele venceu. Deus deu vitória para ele. Como que ele conseguiu isso? Porque ele estava olhando para Deus. Porque se ele fosse olhar para as desgraças que ele já estava vivendo, tantas tragédias que ele estava vivendo, depois dizer, eu sou um miserável, eu tenho que acabar com a minha vida, o que eu ainda estou fazendo vivo, não é? Mas ele está olhando para Deus e ele declara, eu sei que o meu Redentor vive. Essa deve ser a fé, você precisa olhar para Deus no meio das tragédias. Aí o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1, a parte A do verso 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Corra a carreira que Deus te chamou para correr. O que você está fazendo olhando demais para a vida dos outros, olhando para as dificuldades? Corra, vá em frente, Deus te chamou para algo, você precisa seguir em frente. Tem hora que você vai precisar dar o passo, tocar no mar para que o mar se abra, é assim que acontece. Você precisa ter atitudes de fé e acreditar que Deus vai te conduzir no meio do processo. Você não pode parar no propósito, no chamado que Deus te deu e abandonar tudo que Deus te deu. Acredite, o Senhor nos chama para correr com perseverança a corrida que Ele nos chamou, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que a gente vence. Aí fica a pergunta para você: você tem olhado mais para os problemas ou você tem olhado mais para o seu Deus e quem Ele é? Comece a olhar mais para Deus. Porque se você olha demais para os problemas, sabe o que vai acontecer com os problemas? Eles crescem. Só que os problemas não são nada diante do seu Deus. E você precisa acreditar no seu Deus, olhar para Ele, confiar nele. O Estevão estava morrendo, estava sentenciado. Ele estava no momento da sua morte. Mas ele olha para Jesus, ele olha para Deus. A oração que reflete o perdão de Cristo, ela ora pelos perseguidores. Orar pelos que te perseguem. E apedrejava Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Queridos, verso 60 desse mesmo texto diz assim: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Orar pelos perseguidores é um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus para mim e para você, mas também um dos mais poderosos. Porque orar pelos nossos perseguidores não quer dizer que nós estamos concordando com o que eles estão fazendo, com as atitudes dele. Não estamos concordando, nem com suas ações, nem com as suas injustiças, não. Mas nós estamos colocando eles debaixo da cruz de Cristo, aleluia. Nós estamos colocando a vida deles diante de Deus, para que Deus possa agir na vida deles. E isso foi o que Jesus Cristo fez. Jesus fez isso também. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, crucificado, já crucificado, ele faz talvez a última oração, aliás, antes dessa daqui,
quando ele diz, Pai, perdoa-lhes. Deixa eu ver se está aqui. Não está. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34, Lucas relata esse momento de Cristo na cruz, que ele perdoa. Ele pede para que Deus perdoe aquelas pessoas que estavam crucificando ele. Da mesma forma que Estevão também. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele diz também no verso 60, perdoa esse povo também. Não considere esse povo culpado pelo pecado que estão cometendo aqui hoje. Amados, Jesus Cristo também fez isso. Porque, olhamos para Mateus 5,44. Para mim é uma das instruções, das orientações de Jesus, mais desafiadora para mim como igreja e para você também. Ele diz, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Orai, amai. Primeiro você ama seus inimigos. Você tem inimigo? Crente pode ter inimigo. Eu posso ter pessoas que não gostam de mim e não gostam mesmo. Mas não quer dizer que eu seja inimigo dela. Elas podem ser meus inimigos. Às vezes, eu não posso controlar isso, mas eu não posso ser inimigo delas. Aí ele diz, ame estas pessoas que são inimigas de vocês. E diz, ore pelos que vos perseguem. Esse ensinamento de Jesus, ele está falando sobre o contexto de lei, de legalidade, das exigências do Velho Testamento, da lei. Só que aí ele fala que a instrução que ele dava para os seus seguidores, para os discípulos dele, é que nós deveríamos amar nossos inimigos e orar pelos nossos perseguidores, e não revidar. Esse é o ensino de Jesus para nós. E Paulo reforça isso lá em Romanos 12, do verso 17 até o 21, Romanos 12, versos 17 a 21, Paulo ensinando a igreja lá de Roma, ele diz assim, não retribua ninguém mal por mal. Por quê? Porque nossa tendência, mesmo a gente tendo recebido Cristo na nossa vida, essa atitude racional nossa é de revidar. Mas ele está dizendo, não retribua mal por mal. Não façam isso. Procure fazer o que é bom e correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para vocês viverem em paz com todos. E diz ainda no verso 19, amados, nunca procurem vingar-se. Ele está dizendo para a igreja. Essa palavra de Paulo, ela é para a igreja. Amados, nunca procurem vingar. Nunca. Não, aí ele continua dizendo, olha, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Tem um outro texto bíblico que diz assim para nós, ireis, mas não pequeis. Porque irar é um sentimento nosso, na hora da raiva, na hora de algo ruim que acontece, de algo que nos contraria, a gente fica com raiva. Só que o versículo termina, ireis, mas não pequeis, você não pode pecar. E aqui Paulo está dizendo, deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí Paulo, para ensinar, porque Paulo ele é muito didático nos seus ensinos, né? Paulo, para deixar isso mais prático ainda, você vai para o verso 20, ele explica como isso deve fazer, como você deve agir. Ele diz, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, o que se faz? Deixa ele passar fome, né? Dá comida para ele, dá comida para ele. Se tiver sede, dá água para ele, leva uma Coca-Cola para ele geladinha. Quem sabe um salgadinho, daquele melhor que tem na cidade, né? Um pão de queijo quentinho feito na hora. É claro que talvez ele vai achar que você envenenou, né? No primeiro momento vai achar que você envenenou, está querendo matá-lo, mas depois ele vai ver que está lacradinho, né? Está tudo arrumadinho. Mas ele fala, se tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. E fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o versículo 21, ele continua ainda mais, ele é mais contundente ainda. Ele diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o ensino de Cristo, que Paulo aqui reforça para mim e para você, que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Como é possível isso? Só quem tem um coração perdoador. Só quem tem esse coração regenerado, esse coração transformado, que recebeu o Espírito Santo dentro de você, que está olhando para Deus, está confiando nele, tem a palavra dele como regra e manual de fé, está confiando no Deus, autor e consumador da fé. Ele sabe que
esse Deus que manda eu amar meus inimigos e orar pelos que me perseguem, é um Deus que sabe recompensar aqueles que o amam, que o obedecem. É um Deus que sabe o que Ele pede para nós, que tudo que Ele nos pede é para o nosso bem. Quando nós oramos por quem nos fez o mal, nós entregamos a justiça para Deus. José, a história famosa de José lá do Egito, que está narrada, esse momento todo especial lá em Gênesis 50, capítulo 50 de Gênesis. Você vai ver essa história do encontro dos seus irmãos com José, e no momento em que ele faz essa revelação e ele perdoa seus irmãos. Mas, antes disso, a história nos mostra que José, na sua adolescência, por ser um dos últimos filhos, ou o penúltimo filho dos seus 12 filhos, né, de Jacó, e era o queridinho do pai, era aquele que tinha alguns privilégios que o pai tinha dado, e os seus irmãos enchem de inveja dele. E por conta dessa inveja, e todo um contexto envolvido nisso, eles vendem o seu irmão para uma caravana de ismaelitas como escravo. E essa caravana de ismaelitas depois leva José e vende ele como escravo lá no Egito. E ele vai se tornar escravo no Egito por longos anos. Muitos anos, uma história de dor, de sofrimento, de frustração, de muita ferida mesmo, né? José sendo vendido pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus irmãos, para a gente olhar a raiva, o ódio dentro do coração de José era uma coisa natural. Os seus irmãos o venderam como escravo. Os seus irmãos queriam matá-lo, em vez de matá-lo, preferiram vendê-lo como escravo. Então, José tinha muito direito de desejar uma vingança contra os seus irmãos. Ele tinha, aparentemente, ele tinha todo o direito para isso, de guardar raiva e rancor. E quando chega o tempo da fome, que José agora, passado tantos anos, Deus muda toda a história de José. José agora já não é mais escravo, agora ele é o governador do Egito. Ele é o homem mais forte do Egito. Depois do faraó, é ele o homem mais forte. E quem fez isso foi Deus na vida dele. E agora ele tem o poder na mão. E todas as nações em volta estão passando fome. E lá no Egito tem abundância de pão, tudo por conta de José, do que Deus fez através de José. E quem chega lá para comprar comida? Os irmãos. Irmão, se fosse eu e você, nós não ia perder a chance. Fala a verdade. Nós íamos resolver isso rapidinho, como ele até tentou. Eu acho que até o coração de José, a princípio, ficou assim tentado a fazer justiça, né? E a gente vê a história, ele parece duro a princípio, mas o processo, Deus estava na vida de José, e José foi caindo, assim, em si, do que Deus queria, foi entendendo o propósito de Deus, foi compreendendo aos poucos o que Deus fez. Tudo aquilo que aconteceu na vida dele, foi Deus que trabalhou na vida dele, embora os meios, talvez a gente questione os meios, né? Mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, não disse Paulo em Romanos 8, 28? Então Deus estava transformando todas as tragédias de José em bênção, não só para ele, para sua casa, mas para os seus familiares, e também para todo o Egito e para as nações da terra do seu tempo, porque Deus, Ele vai pegar as tragédias que acontecem na nossa vida e vai transformar em algo bom, querido, se você confiar nele. Se você acreditar em Deus, todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida e você confiar de verdade nele, ele vai mudar isso em algo bom lá no final. Ah, como? Não sei. Quem diria que José ia virar governador do Egito e ser o maioral do Egito? Quem diria isso? E não só ia ter uma grande família, uma linda família, mas viver um poderio imenso nas suas mãos e poder abençoar tantas pessoas e abençoar aqueles que lhe fizeram mal. Quem diria isso? E salvar o seu próprio povo. Oh, quem diria? Deus é capaz de transformar as nossas tragédias em triunfo, querido. Você precisa acreditar, que olhar para Ele e fazer o que Ele te ensina a fazer. Perdoe sempre, perdoe sempre. O próprio Jesus orou pelos que crucificaram. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13, você tem o Jesus ensinando os seus discípulos a fazerem a oração do Pai Nosso. E o trecho da oração do Pai Nosso diz assim: perdoa-nos como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nos perdoe como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, eu preciso perdoar, para que o perdão também venha sobre mim. E Jesus Cristo ainda falando, não está aqui a referência, mas Jesus falando ainda sobre perdão, ele diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Porque você recebeu de graça você deve dar. E o que você recebeu de graça? O perdão. Irmão, se eu e você recebemos o maior perdão que podíamos receber. Nós estávamos condenados
Nada que pudéssemos fazer humanamente falando, de bondade e justiça humana, seria capaz de nos salvar da condenação eterna que estava sobre nós. Mas Deus nos perdoou os nossos pecados a partir do dia que nós tivemos um encontro com Jesus, que nós entregamos nossa vida para Jesus, nossa vida foi mudada, nossa vida foi transformada. Tudo mudou a nossa história, nosso passado. Quando Deus olha para o nosso passado, Ele vê o sangue de Cristo, Ele não vê mais os nossos defeitos, nossos pecados, as besteiras que fizemos, erros que nós fizemos. E Ele olha para nós e vê a justiça de Deus em nós, aleluia, porque um dia nós entregamos nossa vida a Cristo, fomos reconciliados com Cristo e você se tornou salvo, justo. Pela sua justiça? Não, mas pela justiça de Deus, pelo que Ele fez. Ele pagou o preço da injustiça que eu tinha, do pecado que eu tinha. E se eu recebi tanto, eu devo compartilhar desse mesmo perdão. E quando eu e você refletimos esse caráter de Cristo na nossa vida, não é? Esse caráter amoroso de Cristo, de perdoar aqueles que nos ofendem, que nos causam talvez um grande mal na nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós estamos pregando Cristo. Quando alguém vê você fazer algo tão extraordinário, tão incrível, que é perdoar alguém que te fez tanto mal, isso chama atenção. Por que essa pessoa está fazendo isso? Todo mundo faz essa pergunta. Aí a oportunidade, não é porque ele é um seguidor de Jesus. Os seguidores de Jesus não guardam rancor. Os seguidores de Jesus não guardam mágoa. Você pode ficar de pé, por favor? Esse é o grande desafio do cristianismo. Refletir o caráter de Cristo na nossa vida. O Deus nos chama, a mim e a você, como igreja dele, para refletir ele, os ensinamentos dele. Nós vivemos um tempo em que tantas pessoas têm sido tão rancorosas, têm guardado tanta raiva no seu coração. É claro, ofensas terríveis sofreram graves injustiças, foram feridas muito gravemente. Mas o Senhor quer que você tire esse fardo, Ele quer que você lance esse fardo da dor, da ferida aos pés dEle. Ele quer que você passe a viver como Ele ensinou, amando os seus inimigos, intercedendo pelos seus perseguidores, vivendo como Ele viveu. Jesus Cristo, quando foi preso, açoitado e passou por todo aquele sofrimento intenso, Ele não amaldiçoou os seus algozes, não amaldiçoou, mas pelo contrário, conforme dissemos lá em Lucas 22, Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a atitude que o Senhor espera de mim e de você, perdoar. Estevão, ele conseguiu perdoar. Ele perdoou porque ele entendeu o que ele já tinha recebido. E por isso ele pôde perdoar, porque ele vivia isso dentro do seu coração. E o Senhor Jesus Cristo também quer que eu e você liberemos o perdão. Que a sua oração, talvez se você tem alguém que precisa do seu perdão, talvez, muitas das vezes, essas pessoas que te feriram gravemente, a maioria delas são pessoas muito próximas de nós, muito próximas. Geralmente são pais, são nossos pais. Quantas vezes a gente observa, quando conversamos com as pessoas, as maiores feridas são causadas pelos próprios pais. Pais que abandonam seus filhos, pais que abandonam os lares, pais que espancam os filhos, pais que deveriam amar os filhos e agem como inimigo dos filhos. E esses filhos crescem com dor, amargura e com esse fardo pesado nos ombros, esse fardo do ódio, do ressentimento. E que Jesus é muito claro em todos os seus ensinamentos em dizer que devemos jogar esses fardos aos pés da cruz. Devemos pegar o fardo de Jesus, devemos pegar o jugo de Jesus, porque Ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É isso que Ele oferece para nós. Se você leva algum desse fardo de dor, de sofrimento, de ódio, por algo grave que te aconteceu, coisa ruim que te aconteceu, o perdão é o remédio, não para aquela pessoa, é para você. O interessante é que esse perdão que Cristo nos incentiva e nos ordena, não só incentiva, mas nos dá uma ordem para praticar,
é um remédio para a nossa alma, não é para a outra pessoa. É um remédio que a princípio, sabe aquele remédio amargoso que a mãe quer dar para a gente? Às vezes eu não tomo, é muito amargo, é muito ruim. Mas a mãe sabe que depois que ele tomar aquele remédio, ele vai sarar. Você já passou por isso quando era criança? Tem uns grandão que ainda tem essa dificuldade, né? Aí ele toma o remédio, porque a mãe insiste, aí ele toma. Depois ele sara. Eu digo para você, o perdão pode ser esse remédio amargo, difícil de engolir, mas vai te dar um efeito tão poderoso. Você vai dormir leve. Você já imaginou uma pessoa com raiva, ressentimento no seu coração? Ele está algemado a essa pessoa com ele. Sim, você que tem raiva de alguém, tem ódio de alguém, ele está algemado junto com você. Você vai tirar férias com a família, ele está lá com você. Você vai para a lua de mel, ele está lá com você. Você vai fazer algo gostoso, um piquenique, sair com seus amigos, um happy hour, um momento gostoso, está lá essa pessoa que você rejeita, que você tem ódio, está lá do seu lado. Não pode falar no assunto, não pode trazer à memória o assunto que está ali do lado. Deus quer quebrar essa corrente que está prendendo você a essas feridas que está te causando tanto mal. Aí você não consegue correr porque você está preso. Você não consegue empreender mais nada porque você está preso. Quando Jesus fala para perdoar, Ele está dizendo para você, eu tenho algo muito melhor. Eu tenho projetos muito melhores para você. Viva como eu vivi. Perdoe como eu perdoei você. Porque eu tenho coisas lindas, maravilhosas para você viver. Amém. Vamos louvar com mais um louvor. Glória a Deus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Adore. Eu quero Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E o meu orgulho se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Aleluia. Pois o amor não se ganha e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Nós queremos, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Adore Ele nessa noite. E o meu e o meu amado é milhares. Mais uma vez, adore. E o meu amado é o mais belo, é
vez. E o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Adoremos juntos. Adore Ele, igreja. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. A igreja a Yeshua. Glória a Deus. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Como você reage quando alguém lhe fere? Sua reação aproxima as pessoas de Deus ou afasta as pessoas de Deus? O perdão, ele é um ato de obediência a uma ordenança de Jesus para nós. E ele quebra o ciclo da vingança. E ele abre espaço para que a graça de Deus possa agir na vida das pessoas envolvidas. Em um mundo onde retribuição é a resposta natural ao mal, o perdão introduz algo radical: a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. O perdão, ele não nega a dor, a ferida causada, mas ele se recusa a perpetuar esse ódio, esse ressentimento. E ele abre caminho para a cura, para a restauração, para a transformação e para que a obra de Deus possa acontecer na vida das pessoas. Reflita quem você precisa perdoar. É um mandamento, é uma ordem de Cristo para nós. Talvez você não consiga fazer de pronto. Ore pedindo a Deus graça, força, capacidade para perdoar essa pessoa. E confie que o Senhor vai te dar força para você perdoar essa pessoa. Talvez você vai precisar orar por um tempo até você conseguir dizer: eu perdoo fulano, eu perdoo fulano. E você, talvez nas primeiras vezes que você disser isso, talvez será algo muito forçado, algo muito difícil, algo da boca para fora. Mas você vai fazer isso muitas e muitas vezes depois, até que isso saia sem dor, sem sofrimento, até que realmente você tenha de verdade liberado esse perdão, e essa dor já não é mais uma ferida em você. Quando você alcançar isso, você foi liberto de uma prisão muito poderosa que estava atrapalhando a sua vida. Acredito
Cristo nos chama, não só apenas para falar sobre o perdão, mas para vivê-lo. E é isso que Ele quer. Para você que é seguidor de Jesus Cristo, viva isso na prática. Deus quer que eu e você vivamos esse evangelho prático, que a gente vive o que Cristo ensinou, porque é isso que vai fazer diferença entre nós e os que não servem ao Senhor. E você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você só vai poder perdoar de verdade o dia que você tiver um encontro com Jesus e receber o perdão dele. Tem alguém para Jesus aqui hoje, que veio aqui e que quer entregar a sua vida para Jesus e receber o perdão dele? Tem alguém? Se tiver, dá um sinal. Tem aqui um jovem. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido, pela decisão. Receba o perdão de Jesus. Deus te abençoe. Mais um jovem para Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Receba o perdão dele. É Ele que nos perdoa dos nossos pecados. Tem mais alguém que quer receber o perdão de Jesus? Tem? Estenda a sua mão para cá. Vamos orar por eles. Pai, nós abençoamos a vida desses jovens que entendeu a sua palavra e entregam suas vidas a Ti. Recebe-os, Pai. Perdoa os seus pecados. Põe neles o Teu Espírito Santo. Dá-lhes uma nova vida em Cristo. E que eles vivam, Pai, não debaixo mais do jugo do pecado, mas debaixo da cruz de Cristo, debaixo da bênção do Senhor. Pai, nós os abençoamos para uma nova vida, uma vida abundante, na caminhada com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Talvez você que veio aqui hoje, tem alguém para você perdoar. E ao longo dessa palavra, o Senhor falou muito no seu coração sobre isso. E a pergunta que o Senhor está dizendo para você é: até quando você vai carregar esse fardo? Até que dia? Você não tem todo o tempo. Essa é a resposta de Deus. Você não tem todo o tempo para ficar carregando esse fardo. Ele quer que você entregue esse fardo hoje para Ele. Ele quer que você libere o perdão para essa pessoa que feriu você hoje. Eu não sei quem foi, eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu quero te dizer: coloque esse fardo hoje aos pés da cruz de Cristo. Entregue essa justiça para Jesus. Libere o perdão para essa pessoa, porque essa pessoa pode ter um encontro com Jesus e Deus perdoar os pecados dela e apagar todo esse passado ruim que ela fez, e você é uma das vítimas, e ela ainda ser salva, e você, por guardar raiva e ressentimento, pode ficar sem sua salvação. Porque Jesus Cristo foi muito contundente, muito claro quando disse: vocês não serão perdoados se vocês não perdoarem. Então não é uma coisa que eu simplesmente digo: eu vou servir ao Senhor sem perdoar. Não tem jeito. Você tem que fazer uma escolha. Andar com Jesus é seguir Ele. Ou você segue Ele ou não segue. Desculpe a minha franqueza. Eu sei que é uma palavra dura, mas é com muito amor. E quando Jesus falou isso, eu não estava querendo ofender ninguém. Ele estava querendo libertar as pessoas. Entenda que quando Ele falou isso, Ele quer curar você, Ele quer perdoar você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, quer trazer uma história nova. É isso que Ele quer. Eu sei que é uma loucura, mas é a loucura de Deus. Então, se Deus está mandando, vamos acreditar. E eu queria que você orasse comigo. Eu quero orar para você que tem essa situação na sua vida, algo ruim que aconteceu, seja pai, mãe, filho, filha, patrão, ex-patrão, ex-esposa, ex-esposo, seja quem for na sua vida que te ofendeu gravemente, te causou um dano muito grande, te prejudicou, ou perdoe hoje, em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto. Feche os seus olhos. Pai, eu te apresento o seu povo, aqueles que têm, Senhor, feridas ainda na alma, que não foram libertas, que não foram curados, porque o perdão não foi liberado, porque Jesus ainda estão presos a essas pessoas, essas situações do passado, coisas graves, terríveis que aconteceram aos teus filhos. Mas quando o Senhor nos pediu para perdoar, é porque o Senhor queria curar, é porque o Senhor queria mudar a história, é que o Senhor queria escrever uma história nova. É isso, Senhor. E eu oro, capacita os seus filhos também hoje a liberar esse perdão, a viver esse perdão, a orar essa oração que perdoa como Cristo perdoou. E viva, Pai, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, como pessoas transformadas pelo Senhor. Despede a sua igreja agora em paz. Todos que aqui vieram, leve em paz a sua casa.
Dá uma semana abençoada. Abençoe, meu Deus, o trabalho. Abençoa a família, as finanças. Abençoa, meu Deus, tudo que eles forem fazer. Guia os teus filhos, guarda eles. Em nome de Jesus, assim eu os abençoo. Amém. Mais um amém para ele, amém.